Apresentando o nosso convidado da noite de hoje, Décio Iandoli Júnior. Ele é originário de São Paulo, nasceu em São Paulo, mas mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a família dele, onde ele trabalha e dá aula na faculdade. Ele é palestrante espírita, conferencista internacional, vice-presidente da Associação Médico Espírita, AME Internacional, médico cirurgião e professor universitário com doutorado em medicina, autor de vários livros, todos best-sellers, estão esgotados. Tem alguns aqui, acho que 4 últimos livros, que ele vai autografar no final. Artigos, pesquisas com foco na área de neurociência, medicina e espiritualidade. Ele é coautor desse livro. Espera aí, deixa eu botar aqui. O Cérebro Triuno. Acho que todo mundo conhece, junto com Sérgio Lopes e a doutora Irvênia Prada. É um livro maravilhoso, já li várias vezes, e eu separei aqui 2 parágrafos para compartilhar com vocês antes que ele comece a palestra dele, porque ele tem tudo a ver com o que ele vai falar. Há tempos se sabe que o nosso estado emocional influencia nossa saúde e disposição física. Portanto, aquilo que sentimos e pensamos influencia o nosso metabolismo, ditando formas e ritmos de funcionamento celular, promovendo o que chamamos de saúde ou doença. Muitas doenças e sintomas apresentam como ponto de partida o pensamento ou estado mental. E isso é observado há tanto tempo que a medicina tem uma disciplina dedicada a esses tipos de ocorrências, chamada medicina psicossomática, que apesar da desconfiança que ainda recebe de parte da comunidade científica, avança a passos largos, procurando estudar a relação entre a mente e o corpo. Se aquilo que penso e sinto é capaz de gerar sintomas, sinais, doenças ou cura, não há como fugir da realidade que se impõe. A mente influencia o funcionamento das células. A pergunta que se coloca é: como isso se dá? Podemos compreender o ensinamento de Jesus quando ele recomendava o amor incondicional. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados de espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino. É uma grande honra para esse grupo receber o nosso querido amigo, trabalhador dedicado da doutrina espírita, do cristianismo, da ciência, e um prazer especial, imenso para nós, apresentar esse querido amigo que vai compartilhar conosco nessa próxima hora um pouquinho do que ele sabe. Ele vai falar até às 8h30 e nós vamos abrir para perguntas. Décio Iandoli Júnior. Obrigada, querido. Muito obrigada. Prazer. Vou deixar aí mesmo. Acho que funciona bem assim. E aqui você vai passando. Isso. Boa noite. Nós vamos bater um papinho hoje sobre essa questão mesmo do processo do adoecimento, né? E parece uma coisa mais ou menos tranquila de se falar, mas é bem mais complicado do que parece. Eu coloquei assim, segundo uma visão espiritualista, por causa do seguinte: primeiro, que eu não posso dizer segundo a visão espírita, porque eu não tenho autoridade para falar em nome do espiritismo. Então eu podia pôr assim, segundo uma visão espírita. Mas assim, essa aula também eu dou na universidade, então cria anticorpos. Você falar que é espírita, ou é católico, ou é evangélico. Então a gente coloca espiritualista, né? Um dos primeiros grupos de estudo dentro da universidade que a gente criou era o GEME, Grupo de Estudos de Medicina e Espiritismo. Foi na universidade onde eu dava aula em Santos. E
a primeira reação foi eles criarem um grupo de estudos de católicos e medicina. Depois teve evangélicos e medicina. O nosso objetivo não é fazer o sectarismo, ao contrário, era juntar. Aí também depois proibiram a gente fazer o curso lá dentro, né? Falando que ninguém ia bater bumbo dentro da universidade. Olha só, que pessoal bem culto, bem interessado e informado sobre o assunto. E aí a gente aprendeu com essa primeira dificuldade e a gente começou a usar a palavra espiritualidade, que ela é muito mais abrangente e ela não tem essa característica assim de um segmento, né, como é o espiritismo. Eu não acho o espiritismo fechado, muito pelo contrário, mas as pessoas não sabem disso, né? A maior parte não sabe disso. Alguns espíritas não sabem disso. Então, é bom a gente usar uma palavra aberta. Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte: o adoecimento e a saúde. Esse binômio saúde e doença, ele é bastante complexo, né? Porque assim, o que é o contrário da saúde? O que vem na cabeça de vocês? Doença. E o que é a saúde? É quando você não está doente. É isso? Não é. Não é. Então, assim, se a doença não é o contrário da saúde, se a saúde não é a ausência da doença, o que é saúde? Então, eu assisti uma palestra do professor Peixinho, lá no Brasil, não sei se alguém conhece ele é lá da Universidade Federal da Bahia, e ele é tudo que eu quero ser. Numas 5 encarnações ele conseguiu ser numa só, porque assim, o Peixinho, ele fez medicina, e quando ele terminou o curso, ele percebeu que para ser um bom médico, ele tinha que ser um psicólogo. E aí ele fez psicologia. Aí quando ele terminou psicologia, ele percebeu que para ser um bom psicólogo, ele precisava ser um filósofo. E ele fez filosofia, né? É um cara assim, tranquilo. André Luiz Peixinho. E o Peixinho, ele fez uma palestra sobre o binômio saúde e doença. E ele, como bom baiano, ele diz assim: olha, é o seguinte, como eu sou o único que vai trabalhar aqui, eu não vou ficar em pé. Puxou uma cadeira e sentou, e todo mundo sentado. Ele ficou 1h20 discutindo sobre o binômio saúde e doença, citando autores e mais autores, e mais autores, e mais autores. Eu confesso que eu saí com dor de cabeça, porque ele conseguiu ativar todos os neurônios do meu cérebro, né? Não sei nem quantos são, mas todos eles saíram bem cansados aquele dia. E ele traz uma conclusão muito interessante, porque você só vai tirar uma conclusão do que é saúde mesmo, dependendo das premissas filosóficas que você adotar. Então a gente vai utilizar uma das premissas, eu vou colocar ela antes para a gente poder se entender, e aí a gente vai tentar desenvolver o tema. Primeiro a gente vai discutir que o adoecimento é a perda da saúde. Então, se a gente não pode dizer que ser saudável é apenas não estar doente, né? Então a saúde ela é mais do que não estar doente, o contrário não é verdade. Por exemplo, se eu estou doente, a premissa é que eu não tenho saúde, né? Isso também é mentira, dependendo do princípio filosófico que a gente usar para a saúde, tá? Mas, em termos normais, assim, para a maior parte das pessoas, a gente falar que saúde não é o contrário de doença já é um fato inusitado. E se eu trouxer que mesmo eu estando doente, eu posso ser saudável, isso é uma coisa que vai mais um passo além, né? Mas é muito fácil de provar isso. Mais ou menos, pelo que eu estou vendo aqui, a nossa média de idade, eu aposto que pelo menos mais de 50% das pessoas aqui tomam pelo menos um comprimidinho por dia. Certo? Acertei, não acertei? Quer dizer, se você toma um comprimidinho para manter a sua pressão normal, você tem um diagnóstico médico, hipertensão arterial sistêmica. Então você tem uma doença catalogada, diagnosticada e tratada com um remedinho por dia. Uma boa parte de nós ou vai ficar diabético ou pré-diabético, vai tomar um comprimidinho. A gente toma um comprimidinho para manter o nosso colesterol na linha. A gente toma um comprimidinho
para diminuir a ansiedade, a gente toma um comprimidinho porque o coração tem uma arritmia. Todo mundo que toma um comprimidinho é uma pessoa doente. E aí eu pergunto assim, você que toma esse comprimidinho, não precisa nem responder, mas você que toma esse comprimidinho todo dia, você se sente doente? Não é verdade? E aquela pessoa que não toma nenhum remédio? Aquela pessoa que vai no médico e fala assim, doutor, não estou me sentindo bem. O que você está sentindo? Ah, eu não sei, tem alguma coisa muito ruim. Faz aquele exame que vê tudo. Né? O exame que vê tudo, que eu sei, que eu conheço, chama exame de consciência. Você faz em casa, dormindo, né? Não precisa ir em lugar nenhum, não tem aparelho, nem nada. Mas ninguém quer fazer. Né? Quando faz bem meia boca, assim, rapidinho. Aí faz o exame, pede endoscopia, coluna, porque hoje em dia com o Dr. Google em ação, o paciente já chega lá com a lista dos exames que ele quer fazer. Né? E se você não pede o que ele quer, você tem que justificar para ele em 2 vias com autorização e reconhecimento de firma. E eu já estou usando aquela piada lá, ela falou assim, ó, se você está aqui para pegar uma segunda opinião, a primeira é do Google, conversa com o yahoo.com, né? Porque aí está no mesmo nível, não precisa vir conversar aqui. E eu acho, sinceramente, que a gente pedir exame que não precisa é um prejuízo para a sociedade, para todo mundo, né? Inclusive para as outras pessoas que, por acaso, precisem do exame. Mas o que a gente faz? Pediu o exame, aí vem o exame e fala assim, normal. Aí o diálogo é o seguinte, e aí, doutor, o que eu tenho? Ó, você não tem nada. E o paciente fica bravo, porque ele quer ter alguma coisa. Como assim eu não tenho nada? Não é? Não tem nada, vai procurar um psicólogo. Se ele não tem nada, não precisa procurar um psicólogo. Concordam comigo? Então, a gente está dentro daquele limbo do conceito materialista, né, de que a saúde é a ausência de doença e que tudo está focado nas nossas células do nosso corpo biológico. Portanto, se você não achar nenhuma disfunção anatômica ou funcional ou hormonal, você está saudável. Só que você não está saudável, você não se sente assim. E o outro que toma um comprimidinho se sente. Não é? Eu tinha uma paciente que eu acompanhava a parte gastroenterológica dela, ela tinha uma artrite reumatoide juvenil, ela já estava com 30 anos e ela tinha 1,20 m por causa das deformidades que a doença provocou nela. Ela tinha dor todos os dias e pensa numa pessoa bem-humorada, sempre sorrindo, agradável de conversar. Ela era mais saudável que eu. Então, o que é ser saudável no final das contas? O que é estar doente no final das contas, né? Eu queria que vocês estivessem lá para ouvir o Peixinho falar, né? 1h30 sobre esse assunto. Mas vamos descer um pouquinho desse nível de discussão para a gente ver o que a gente tem em termos das nossas instituições e que falam hoje do que é saúde. Então, vamos lá para a OMS. Está em inglês porque vocês sabem que lá no Brasil, se alguém te fala alguma coisa, é mentira. Se está escrito, pode ser verdade. Se está em inglês, é verdade. A gente tem uma baixa autoestima, né? Um complexo de vira-lata. Então, assim, quando eu quero que alguém acredite muito no que eu vou fazer, o que eu vou falar, eu ponho em inglês, porque aí eles falam, nossa, está em inglês, é verdade. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela trouxe uma definição de saúde, que saúde não é apenas a ausência de doença, mas o bem-estar biopsicossocial. Isso é revolucionário, porque a própria Organização Mundial de Saúde está dizendo o seguinte, que não é só não estar doente. Eu acho essa definição incompleta, porque não é só biopsicossocial, tem o ecológico, que não está sendo contemplado aqui, e tem o espiritual. Né? Mas não vamos nem discutir isso. E também, outro problema dessa definição é aquele problema que eu trouxe para vocês. Você pode ter uma doença diagnosticada biologicamente e você não ser uma pessoa, e você ser uma pessoa saudável. Tá certo? Então, mas essa definição, se a gente for pegar ela ao pé da letra, a gente vai ver que a medicina que se pratica hoje, né, na maior parte dos países, se não em todos, ela não segue essa definição. Entende? Porque
os médicos, eles são formados para atender, pesquisar, diagnosticar e tratar apenas uma dessas dimensões, que é a biológica. E a gente tem uma tendência a negligenciar a parte emocional, por isso que fala assim, você não tem nada, procura o psicólogo, né? Você não tem nada físico, por enquanto, não é? Por enquanto. E a questão ecológica, social, isso daí geralmente é negligenciado. Então, isso aí não é problema meu. Então, a gente não cuida da saúde das doenças, das pessoas. A gente trata as doenças biológicas das pessoas, né? Eu não acho isso errado, desde que eu saiba que não é só isso. Desde que eu não reduza o meu paciente apenas a isso. Eu tenho que ter noção de que tem mais coisa e eu tenho que saber quem são os profissionais que podem me ajudar quando o meu paciente apresenta esses outros desequilíbrios. O grande problema é quando você fecha a sua visão apenas sobre a questão biológica, né? E o que eu acho mais grave é que o paciente quer isso, né? Então, a verdade é que a medicina, ela não vai de dentro da formação médica na universidade para a sociedade. Ela vem da sociedade para dentro do muro da universidade. Porque o médico que se forma é aquele que a sociedade quer. E a sociedade quer alguém que resolva os seus problemas sem que você participe. Você está com uma palpitação, aí você vai no médico, no cardiologista, ele fala, você está com um problema na sua válvula mitral, precisa trocar. Fala assim, então tá bom, doutor, quanto tempo eu posso deixar o coração aqui, quando é que eu pego? Não é? É isso que a gente quer, igual carro. Vai trocar o comando de válvula do seu carro. Bom, me dá um emprestado aí, eu vou usando até você consertar o meu. Não sei, talvez seria legal isso, mas não é possível. Eu dei aula na universidade um tempo e eu passava visita com os alunos do internato. E era assim, vamos passar a visita, leito 50, o que tem no leito 50? Tem um câncer de estômago. A gente chegava lá no leito 50, tinha um cara deitado lá. É o câncer de estômago. Não, é o seu João, tantos anos, entendeu? Não é um câncer de estômago. Eu nunca vi uma apendicite pegar ônibus. Eu nunca vi um AVC assistir um filme no cinema. Não tem, a doença não existe. São os doentes que existem. E quando a gente vai cuidar, a gente não cuida da doença, a gente cuida do doente. É a pessoa que precisa ser atendida. E essa questão da objetividade exagerada e do materialismo exagerado fez com que a gente invertesse os papéis. E a gente trata o efeito sem se preocupar com a causa. Quantas e quantas vezes estava discutindo com os alunos, o paciente levantava a mão e falava assim, mas doutor, isso daí não acontece comigo, não sei o que, ele quer participar. Não atrapalha, nós estamos falando da sua doença, fica quieto aí. Não é? É uma coisa estranha isso, mas acontece. Acontece. Então, isso mostra como a gente está com um probleminha aqui. Porque apesar da OMS ter admitido que saúde não é apenas ausência de doença, não é assim que a gente se comporta nas ciências da saúde. A gente se comporta de uma maneira inadequada. Essa definição é de 1948, pessoal. Nós estamos em 2022 e a gente não conseguiu instalar ela ainda. E na minha opinião, ela está incompleta. Falta mais coisa ainda. Então, ó a distância que nós estamos de pelo menos admitir o que a gente precisa fazer. Nem admitir a gente não admite, tá? Então, as questões ecológicas ficaram para trás e todo mundo sabe que isso é fundamental. Quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer minha residência em Santos, não sei quem conhece lá em São Paulo, a cidade de Santos é pertinho de Cubatão. Cubatão é a cidade mais poluída do Brasil. E na época teve um surto de anencefalia. E aí eles descobriram que era um poluente que estava sendo emitido por uma determinada fábrica lá que estava produzindo anencefalia. Como é que você vai dizer que as questões ecológicas não fazem parte da saúde? E não é só a ecologia da natureza, não. Tem a ecologia social também, né? Você vai trabalhar num ambiente onde todo mundo se odeia, ó que legal.
Eu não dou 30 dias para você estar hipertenso, dor de estômago, fazendo uma úlcera, gastrite hemorrágica, sei lá qual é o seu órgão-alvo, você escolhe lá, vai ter... Um tem diarreia, o outro tranca, faz obstipação, né? Um tem insônia, o outro só dorme, fica com hipersonia. Você dá um jeito de se livrar daquela situação horrível que é aquele ambiente. Essa é a ecologia também, né? E as questões espirituais? Aí, a gente tem que até inverter isso tudo, porque se eu estiver espiritualmente bem, significa que eu estou bem com quem? Comigo mesmo. E aí, pode estar quebrando o pau em volta que você está de boa. Você está tranquilo. Pode estar tudo dando errado e você está bem. Pode estar todo mundo doente e você está lá saudável, ainda cuidando dos outros, né? Mãe é assim. Alguém entra gripado na família. Aí passa pro irmão, que passa pro pai, que passa pro... Daqui a pouco tá todo mundo ali doente e a mãe cuidando de todo mundo. Ela não vai ficar doente? Não dá tempo. Deixa eu cuidar do pessoal. Ela não entrou em contato com o vírus? Entrou. E o que aconteceu? Por que ela não ficou doente? Porque a imunidade dela resolveu a parada, ela teve a doença subclínica ou nem desenvolveu a doença e resolveu o problema, né? Então, a minha avó nunca fez medicina, ela era até, acho que nem segundo grau ela fez, ela é filha de imigrantes italianos em São Paulo e ela falava assim, aquela menina está muito triste, vai adoecer. Ela falava, aquela menina vai ficar doente. Não dou uma semana para ela ficar... Olha como ela está triste. A minha avó já sabia disso. Você acha que os médicos que cuidam das pessoas doentes não sabem? Sabe? Né? Isso não está provado. Ninguém resolveu pesquisar isso aí? Pesquisou. Provou? Provou. A gente acredita? Não. A gente fala que é mentira. Não é? Vocês conhecem a história do William Crookes? Que fez a materialização da Kate King na Harvard. O cara, ele inventou os raios catódicos que deu origem à TV. Aquela TV de tubo que foi a primeira que apareceu. Ele ganhou o prêmio Nobel de Física. Esse cara trouxe uma médium de efeitos físicos. E ele materializou um espírito na frente dos professores da Harvard. Um ambiente controlado, colheu material do espírito materializado, pesou o médio antes, pesou o médio depois, fez medida de pressão arterial, tudo na frente do pessoal. A hora que acabou o experimento, ele todo feliz falou assim, que tinha dado tudo certo, saiu tudo. Ele falou, então, o que vocês acham? Eles falaram, nós vimos, mas não acreditamos. Levantaram e foram embora. Isso no século XVIII, dentro da Harvard. Entende? Então, não adianta você querer que as pessoas acreditem em coisas que elas estão bloqueadas para acreditar. Por isso que eu sempre falo, não perca o seu tempo tentando convencer alguém que já tem uma opinião. Não perca o seu tempo. Vale a pena você dialogar com quem está buscando uma opinião ou para quem está aberto a mudar de opinião. Tá? E ao mesmo tempo, faça esse exercício com você mesmo. Por mais que você ache que uma coisa é verdade, nunca feche as portas para ela ser mentira. Sempre discuta isso. Eu conversando uma vez com o professor Pim van Lommel, que é um cardiologista holandês, que, na minha opinião, fez o trabalho mais importante sobre experiência de quase morte, que ele foi publicado na Science em 2001, se não me engano. Ele fez um trabalho prospectivo de 8 anos, ele fechou uma metodologia perfeita, e ele esteve no Brasil, no Congresso da Associação Médica Espírita Brasileira, e eu fiz uma pergunta para ele depois da palestra dele, se ele acreditava em reencarnação, já que ele estudou experiência de quase morte, e ele chegou à conclusão que mesmo com o cérebro desligado, a pessoa ainda tem consciência. E eu perguntei para ele se ele acreditava em reencarnação, ele falou 99,9%. E eu falei para ele assim, por que não 100%, professor? Ele falou, porque eu sou cientista, tenho que deixar um espaço para a dúvida. Eu achei ótimo aquilo. Ele ainda chegou no 99,9%, porque ele estava no Congresso Médico Espírita, né? Ele deve ter ali uns 90%, 95%. Ótimo. É isso aí, né? Então, as questões espirituais, elas vão ditar o seu estado
né? Psicológico, ecológico, biológico, né? E isso tudo vai fazer com que você esteja saudável ou não. Então, essa questão, esse item espiritual, ele contempla todas as dimensões do ser. E ele tem que estar no topo da lista. Porque eu posso estar doente fisicamente e ser saudável. E eu posso estar saudável biologicamente e não estar saudável. A gente vai para uma outra dimensão dentro do aspecto de avaliação das pessoas, porque as pessoas, elas são multidimensionais. Todos nós habitamos mais de uma dimensão ao mesmo tempo. E a dimensão que a gente enxerga, que a gente vê e que a gente acha tão real, é a menor parte delas. Tá certo? Então, a base da nossa medicina, e essa pergunta que eu faço, né, é o modelo hipocrático. Hipócrates, ele tinha uma escola de medicina na ilha de Kos, antes de Cristo, na Grécia. E ele fez fama e entrou para a história, tanto que até hoje ele é considerado o pai da medicina ocidental, porque ele era amigo do Sócrates. Os dois conversavam sobre filosofia e sobre medicina. E ele era um médico que procurava as questões científicas e não apenas as mágicas ou empíricas, e ele discutia a questão filosófica junto. Tem uma história de que Hipócrates curou o rei da Macedônia, que estava com uma doença misteriosa, que ele não tinha vontade de sair da cama, não queria comer e achava que nada tinha graça. Ele estava deprimido. E Hipócrates foi para lá e depois de uma semana de longos diálogos, o rei da Macedônia ficou bom. Foi o primeiro psicanalista da história, não é? Ele devia ser pai da psicologia também, não só da medicina, né? Então, esse cara, ele fundou a medicina que a gente tem hoje, e ele era tão à frente do seu tempo que depois que ele morreu, ninguém conseguiu substituí-lo, né? Aí veio Galeno, que adorava Hipócrates, e Galeno era um cara muito inteligente, e ele começou a escrever, só que Galeno, além de inteligente, era bem arrogante, orgulhoso. Então, ele deu uma extrapolada. E aí ele foi escrevendo, o que ele não sabia, ele inventava. Foram 2000 anos da medicina galênica. Você sabe que foi a época da história da humanidade, onde quem tinha dinheiro para pagar médico morria mais cedo. Você sabe quais eram as técnicas do Galeno? Era sangria, usar sanguessuga, vomitório, né? Porque tinha a matéria peccans e você tinha que tirar a matéria peccans. Então, o cara começava a ficar doente, primeiro era uma sangria, 2 sangrias, ele, além de doente, ficava anêmico. Aí não estava melhorando, você dava um xarope de peca para ele vomitar, aí ele desidratava, né? E às vezes ele fazia tinha um pozinho que ele colocava, que era irritante, que formava umas bolhas que depois infectavam e formavam pus. Ele achava que ele estava tirando aquilo de lá de dentro, depois ele drenava o pus e achava que ia melhorar. O George Washington morreu por causa do médico, né? Ele era um cara forte, grande, ele gostava de sair de manhã cedo para cavalgar. E naquele dia estava meio frio, e ele saiu para cavalgar. Quando ele voltou, quando foi tomar o café da manhã, ele estava com o nariz escorrendo e com uma tossezinha. Como ele era um estudioso de medicina, ele falou, já vou fazer uma sangriazinha, que nem você fala assim, vou tomar uma aspirina, né? Ele falou, vou fazer uma sangria porque eu vou melhorar. E ele fez. Só que depois da sangria, ele deu uma piorada. Aí chamaram 2 médicos. E ele fez mais 5 sangrias e um vomitório. No final do dia, ele morreu. Provavelmente, se não tivesse feito nada, tivesse chamado minha avó, ela dava um leitinho quente com mel para ele ia ter ficado bom durante muito tempo, né? Então você vê como é tudo uma questão de conceito e de paradigma. E a gente, ainda hoje, a gente age assim. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que a gente deu muitos passos adiante na tecnologia e em termos de sociedade a gente deu uns 2 passos para trás, né? Porque nunca foi tão fácil obter informação e nunca o ser humano foi tão mal informado como é hoje. As pessoas acham que o WhatsApp, Facebook é fonte confiável de informação, né? Isso é bizarro, é bizarro.
O paciente vai lá, já aconteceu comigo, fala assim, não, você tem isso porque essa doença é causada por... Não, doutor, eu li, eu sei, não é isso não. Né? Tinha que ter uma lei para permitir que a gente expulsasse o paciente do consultório depois de uma dessa. Né? Não que eu saiba tudo, mas de medicina eu acho que eu sei mais que ele, por isso que ele me procurou. Não é isso? E agora ele me procura só para eu assinar e carimbar, ele não quer a minha opinião, não quer saber o que estou pensando a respeito. Né? Então, esse é um problema que eu acho que a gente tem que começar a meditar, porque a gente faz isso também. E o Hipócrates, você sabe que ele falava sobre saúde? Que saúde era o seguinte, em fluxos ambientais, ele estava falando do ecológico, modo de vida, ele estava falando do social, componentes da natureza humana, humores, não de bom humor ou mau humor, os humores dos hormônios, que era a questão biológica, e as paixões, que é o que está relacionado ao mente e ao corpo. Então, componentes da natureza humana, biológico e espiritual. Isso daqui é uma visão integral do ser, que foi perdida nesse caminho. Primeiro porque a gente entrou nessa doideira da medicina galênica, e depois quando a gente rompeu com esse paradigma da medicina galênica, depois de mais de 2000 anos, a gente voltou radicalmente para a questão biológica. E aí, o que estava acontecendo nessa época? Estava acontecendo que a gente estava conquistando tecnologicamente um monte de recursos. Né? Vocês imaginam o que era ser cirurgião antes da anestesia? Imaginaram? Agora imagina o que era ser paciente dele antes. Né? Você sabe que o cirurgião mais procurado era aquele que tinha um avental mais sujo, porque ele era considerado o mais experiente. Né? E o Samuel Weiss, que pedia para os estudantes de medicina lavar as mãos antes de fazer parto, foi expulso da universidade e morreu pobre e louco. Né? O Lister, que começou a fazer cirurgia limpando as mãos com formol, ele foi apresentar o trabalho dele no Congresso de Medicina britânico, e ele era gago. E o Simpson, que era o parteiro da rainha, era o médico mais importante e influente da Europa na época, fez piada com o Lister, e por causa disso ele atrasou a instalação da antisepsia na cirurgia quase 20 anos. Então vocês vejam a responsabilidade que a gente tem quando a gente se fecha diante de determinados conceitos. Né? E como é importante a gente estar sempre questionando aquilo que a gente considera tão tranquilo e absoluto. Tá bom? Muito bem, então, a saúde, se a gente for pegar a definição da OMS, complementar com os aspectos trazidos por Hipócrates, a gente vai ter que saúde é o perfeito equilíbrio psicossocial, ecológico e espiritual. Tá? Homeostase, equilíbrio. Estar saudável é estar em equilíbrio. Tá bom para vocês isso aí? Para mim não tá. Porque eu ainda fico com aquela questão. E se biologicamente eu não estiver bem, eu estiver com alguma doença, mas eu estou me sentindo em equilíbrio? E se emocionalmente eu não estiver bem, mas eu ainda estou em equilíbrio? Isso é possível, Décio? Pensa no luto. Aconteceu alguma coisa e você está triste. Não tem outra alternativa. Você fala assim, não, eu estou tão bem que morreu uma pessoa que eu amo, mas não, tá tudo bem. Tudo bem nada. Então você está precisando de um psiquiatra aí. Não tem que estar bem, não dá para estar bem. Né? Mas isso não significa que eu estou desequilibrado. Significa que eu estou triste. Eu estou triste. Eu fico chateado. Eu falo que eu estou fazendo uma terapia nova, chama dieta de informação, não sei se vocês já ouviram falar. Eu parei de assistir jornal, parei. Eu fico deprimido, me dá dor de estômago, eu fico com a boca seca, parei. Ah, você está se alienando. Não estou me alienando, pelo menos eu acho que não. Quando eu preciso saber de alguma coisa, você está sabendo que estourou uma guerra na Ucrânia? Aí eu entro na internet, vou num site de informação que eu confio e vou ler o que está acontecendo. Eu nem, o pessoal aqui sabe, a Fernanda já sabe. Vamos mandar um WhatsApp pro Décio? Pode mandar. Você responde? Não sei, talvez, um dia. Né? Porque assim, quando eu começo a olhar aquelas bolinhas verdes
com 150, 230. Gente, meu coração vem na boca, eu começo a ficar estressado, falar, isso não me pertence. Não me pertence. Isso porque eu já parei de fazer o e-mail. Quando começou a cair 800 mensagens por dia na minha caixa de e-mail, eu falei, ou eu vou viver para isso, ou eu vou morrer com isso. Né? Eu pretendi não fazer nenhuma das duas coisas. Eu sepultei o e-mail. Aí, você não usa e-mail? Eu uso. Se você conseguir falar comigo pelo WhatsApp e você me avisar que me mandou alguma coisa que eu considerar importante, eu vou lá e caço o seu. Eu descobri como é que faz, eu digito o seu nome e vai só na sua mensagem, eu vou lá e leio. Minha vida melhorou tanto, gente, vocês não fazem ideia. Outro dia eu fui trabalhar e deu meio-dia, eu terminei os últimos exames. Eu estava numa paz tão grande, eu falei, nossa, que dia gostoso, o que será que aconteceu? Eu lembrei, esqueci o celular em casa. Ele não tocou nenhuma vez, não ficou apitando, nada. Então, assim, quando eu era pequeno, os telefones eram presos na parede e eu era livre. Hoje, soltaram o telefone e quem está preso sou eu. Outro dia eu estava conversando com um amigo, eu estava vendo um certo eco e eu achei meio estranho, de repente eu percebi que ele estava no banheiro. Quem é que conversa com o outro, sentado no trono? Me conta, gente. Não é? Para pensar, isso é um absurdo. Olha o que a gente está fazendo na nossa vida. E eu achava que era só no Brasil. Aqui eu estou vendo agora, eu não estou dirigindo, né? A Fernanda dirigindo. Todo mundo com o celular assim, dirigindo. Meu Deus, precisa fazer logo o carro robótico antes que a gente se mate. Não é? Então, assim, é engraçado isso. A pessoa que não está presente, ela tem prioridade sobre a que está. Isso daí não é saúde, gente. Para eu estar bem comigo mesmo, eu tenho que estar em paz. E se eu estiver em paz, pode estar pegando fogo, que eu estou de boa. Eu posso estar triste com o que está acontecendo. Eu posso estar lutando para respirar porque está poluído. Né? Eu posso estar apresentando feridas ou insuficiência cardíaca, seja lá o que for. Mas se eu estiver bem dentro de mim mesmo, eu sou saudável. Eu acompanhei vários pacientes, agora eu parei de operar, eu estou só na endoscopia, mas durante muito tempo eu fiz cirurgia oncológica do aparelho digestivo e eu acompanhei vários pacientes que no processo de desencarne deles, né? E eu falava uma coisa e o pessoal dava risada, mas é uma grande verdade, muitos deles morriam curados. Morriam curados. Porque a doença fazia com que eles se sentissem bem. A doença ensinava para eles o verdadeiro significado da vida. Eu tenho uma história, vou contar para vocês, que foi muito forte. Para mim, eu acho que traz esse significado. Eu era residente, eu era R2 de cirurgia, e tinha um paciente com câncer de esôfago. E esse paciente não estava conseguindo engolir, e ele estava cheio de metástase. Cheio de metástase. Você palpava o abdômen dele, parecia um saco de batata, de tanta metástase que tinha. E a gente decidiu fazer uma cirurgia para ele, um bypass, para ele poder comer pela boca, e a comida ia chegar no estômago dele, sem passar pelo tumor do esôfago. Era uma cirurgia paliativa, mas ia melhorar a qualidade de vida dele. E ele nunca recebia visita, eu fui conversar com ele. Falei, olha, a gente precisa fazer uma cirurgia assim, assim, assim. Conversei com ele, fui bem honesto. Ele falou assim, doutor, vamos fazer, não tem problema. Eu falei assim, eu queria avisar a sua família. Ele falou, eu não tenho família. Eu falei, não tem ninguém? O senhor não tem ninguém? Eu falei, não tenho ninguém, eu sou sozinho. Eu falei, mas uma esposa, um filho, uma filha? Ele falou, olha, doutor, eu casei, tive uma filha, mas eu era alcoólatra. E como eu fazia tudo errado, minha mulher pegou minha filha e foi embora para São Paulo. Eu parei de beber por causa disso, mas eu nunca mais tive coragem de procurá-las. Eu falei, e o senhor sabe onde elas estão, lá em São Paulo? Ele falou, eu acompanhei de longe a minha filha. A minha esposa, a minha ex-esposa morreu já. Mas a minha filha fez medicina e ela trabalha no Hospital das Clínicas, ela é neurologista lá. O senhor não quer me dar o nome dela? Ele falou assim para mim, doutor, ela não vai querer falar comigo. Eu falei, não tem problema, o senhor se importa de eu tentar? Ele falou, não, me deu o nome dela. Eu conversei com a assistente social, nós ligamos lá pro HC, achamos a doutora. Aí ela, pois não, eu falei, eu sou seu colega aqui de Santos e tal, pois não, o que eu posso ajudar? É o seguinte, é que eu tô com seu pai aqui. Ela falou assim, eu não tenho pai. Eu falei assim, eu sei da história, eu sou pai biológico.
Ela falou, e por que você está me ligando? Eu falei, porque ele está com câncer terminal, ele tem um câncer de esôfago grave, com metástase. Nós vamos fazer uma cirurgia para ele segunda-feira, vamos fazer um bypass. Ele tem uma chance grande de não resistir. E eu achei que eu devia comunicar alguém, porque ele está sozinho, ele não tem ninguém. Ela falou, você me desculpa, mas eu não tenho nenhuma ligação com ele e eu não posso ir, não vou. Falei, tá bom, não tem problema nenhum. De qualquer maneira, aqui é o Hospital Guilherme Álvaro de Santos, ele está na enfermaria de cirurgia geral, se você precisar de alguma coisa, meu nome é Décio e tal. Ela bateu o telefone, beleza. Eu falei, bom, fiz a minha parte. A cirurgia era na segunda-feira, no domingo eu passei lá para visitá-lo. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa com ele do lado do leito. Eu nem entrei na enfermaria, eu fui falar com a dona Zenaide. A dona Zenaide era uma enfermeira top, né? Aquelas que pensa no doente, está sempre preocupada. Dona Zenaide, quem que é? Doutora, a mulher veio de São Paulo, só acredita, que legal, não sei o que. Era a filha dele. Beleza, bom, tá ótimo, ótimo. Aí ela pegou, eu fui embora, nem passei visita, deixei quieto. No dia seguinte a gente fez a cirurgia, foi tudo bem, ele saiu bem da cirurgia e no dia da alta ela veio buscar ele. E foi embora. E aí eu nunca mais vi. Acabou a história? Não acabou. Gente, passaram-se 5 anos. Eu tô lá no ambulatório de pós-operatório, me aparece esse homem. Eu falei, pronto. Eclodiu minha mediunidade, tô vendo espírito mesmo. Falei, o cara tá desencarnado, não é possível. Eu dava uns 2 meses pra ele, de repente o cara tá lá. Ele entrou assim, acho que eu fiz uma cara tão de assustado, ele falou assim, sou eu mesmo, doutor. Tô aqui. Eu falei, mas então você falou, que não era pra eu estar aqui, né, doutor? Era pra eu estar morto. Eu falei, pois é. Me explica o que aconteceu. Ele falou, doutor, é o seguinte, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi esse câncer. Porque a bebida me tirou minha família e o câncer me deu de volta. A minha filha me levou para São Paulo, agora eu estou sendo avô. Eu tenho 2 netos, estou na casa da minha filha, ela me aceitou de volta. Eu nunca fui tão feliz que nem eu estou sendo agora. Eu falei assim, e o que o senhor veio fazer aqui? É que a minha filha falou que deve ter alguma coisa errada com o diagnóstico. E falou para eu vir aqui para reavaliar. Eu falei assim, o que o senhor combinou com o seu câncer? Ele falou pra mim, eu combinei que eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Eu falei, deixa assim. Não vamos fazer mais nada. Tinha diagnóstico histológico, estava tudo certo. Estava muito claro pra mim que ele, agradecido do câncer, ele manteve o câncer, mas o câncer parou. A evolução da doença parou. Ele podia muito bem ter decidido excluir a doença. Eu tenho certeza que ela ia regredir. Porque as células do nosso corpo, como disse André Luiz, são animáculos infinitesimais domesticados. E elas fazem aquilo que a gente manda. Não que a gente manda com a voz, o que a gente manda com a alma. E esse é o grande problema. Nem sempre aquilo que a gente acha que quer é aquilo que a gente quer, né? Então, essa é a verdadeira saúde. E este paciente, depois eu não vi ele nunca mais, deve ter desencarnado em algum momento, morreu curado. E quem curou ele foi o câncer. Foi o câncer. Às vezes a gente vê a doença revolucionando a vida da pessoa. E mesmo que ele não se cure biologicamente, ele morre curado. Então, a minha definição de saúde, a definição de saúde que eu achei e que eu acho a mais completa e a mais perfeita, é aquela que nos trouxe Emmanuel. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Se a minha alma está em harmonia, não importa o resto, não importa o biológico, o mental, que é o emocional, o social, o ecológico, eu vou ser saudável, eu vou estar bem. E mesmo que o meu corpo termine a sua função, mesmo que eu feche o ciclo, eu vou ainda estar saudável e bem, né? Por que é que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre esse assunto? Por que isso é tão tabu? Por causa do paradigma. E a gente fala muito paradigma, esse paradigma, vamos mudar o paradigma? Vocês já foram procurar o que é paradigma alguma vez? Uma vez eu estava dando uma aula e eu falei essa palavra e um aluno levantou a mão e falou, professor, o que é paradigma? E eu não sabia. Eu fiquei com vergonha e eu fui estudar. E o cara que é o epistemologista mais conhecido e mais famoso do planeta é o Dr. Thomas Kuhn.
E no seu livro sobre a estrutura científica, ele fala que paradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para a continuidade de praticantes de uma determinada ciência. Vou explicar, vou trocar em miúdos. Paradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas, ou seja, é um combinado. Vamos combinar. O que é que a gente vai considerar certo, o que a gente vai considerar errado em gastroenterologia? E para a gente fazer isso, como é que a gente faz? A gente se reúne em congressos. Por isso tem congresso. O congresso é para estabelecer as regras do paradigma. Que, durante algum tempo, ou seja, o paradigma não é eterno, ele é para ser usado enquanto ele está sendo útil. É igual ferramenta. Alguém aqui escreve com máquina de escrever? Por quê? Não escreve igual? Tinha um professor meu que estava fazendo doutorado, eu era aluno ainda. Ele mandava a tese dele para o professor, cada acento, cada vírgula que o professor corrigia, ele tinha que datilografar a página inteirinha de novo. Gente, graças a Deus, quando eu fiz meu doutorado, já tinha computador. Então, o que aconteceu com a máquina de escrever? Ela se transformou em um instrumento insuficiente para a demanda a qual ela estava proposta. O paradigma é a mesma coisa. Então, enquanto o paradigma está fornecendo hipóteses, ele está funcionando. Quando ele não é capaz de fornecer hipóteses, quando ele não é capaz de formular uma hipótese para responder uma pergunta, ele está esgotado. O que eu preciso aí? De um outro, mais moderno, maior, com uma nova tecnologia, uma nova forma de pensar, e que vai me dar possibilidade de abrir novas perguntas, novas hipóteses, para continuar pesquisando, para continuar correndo atrás da verdade, que é isso que faz a ciência, busca da verdade. Tá? E esses problemas e soluções que são gerados por um paradigma são modelares. O que isso significa? Eu te forneço um modelo, é um ponto de partida, para que a gente consiga falar a mesma língua. Não é? Então, por exemplo, eu falei da medicina ocidental, Hipócrates como o pai da medicina ocidental. Não é da medicina toda? Não é. Porque se você for ver a medicina chinesa, é outro paradigma completamente diferente. Para você raciocinar clinicamente, você tem que esquecer tudo que você aprendeu na medicina ocidental, porque é outro paradigma. Outro paradigma. É uma outra maneira de abordar o assunto. Então, dá para conversar? Não dá. Ou você faz uma coisa, ou você faz a outra. Se tentar juntar as duas, é igual juntar água e óleo. Não dá certo. Né? Um está certo ou está errado? Não. Às vezes eles são até complementares, mas os modelos são diferentes. Então a ideia do paradigma é que todo mundo use o mesmo modelo para que a gente consiga avançar mais rápido. Tem muita gente que fala assim, eu não acredito nessa vacina do Covid. Por quê? Muito rápido. Gente, antigamente, um cara estava resolvendo um problema na Indonésia, ele resolvia o problema e o resto do pessoal ficava com esse problema mais 200 anos na América do Sul, porque não tinha como se comunicar. Hoje o pessoal que estuda a mesma área vai publicando no banco de dados, todo mundo no mundo inteiro fica sabendo imediatamente o que ele resolveu. É como se o mundo todo estivesse trabalhando no mesmo projeto. É claro que vai mais rápido. Vamos acordar, gente. Pro WhatsApp você acha que é bom, que você acredita no Yahoo, no Google, mas na hora que os caras resolvem um problema sério como foi essa pandemia, não. Aí é mentira, né? Então eu acho que assim, a gente vai ter que ter muitos enterros e velórios ainda pro planeta melhorar, né? Porque a gente ainda carrega alguns vícios, né, do passado que são difíceis de se livrar, né? O paradigma materialista é o paradigma que nos trouxe aqui hoje. Fala assim, o paradigma materialista é ruim, a gente tem que lutar contra ele. Não faça isso. Né? Hoje, tudo que a gente tem veio por conta disso. Eu falei da anestesia e o antibiótico. Não é? Quanta gente deixou de morrer por causa do antibiótico. E quanta coisa está acontecendo de bom hoje, com medicação, com cirurgia.
É que assim, tem muita gente que acha que é só isso que vai resolver. Não é. Você está deprimido, né? Naquela época do Hipócrates não tinha antidepressivo. Mas o Hipócrates conseguiu resolver o problema do rei da Macedônia. É mais difícil, eu acho. Hoje tem o antidepressivo. É bom? Ajuda? Claro que ajuda. Mas você acha que o remédio vai resolver o problema? Não, o remédio vai tirar o sintoma. E aí você tem que ir atrás do problema. E se você acha que tudo se explica pela neuroquímica do cérebro, você vai entrar nessa furada aí de achar que você vai curar todo mundo por causa que você aumentou a serotonina do cérebro do paciente. Só que ele se sente bem no momento que ele toma o remédio, mas o problema existencial dele continua, o problema espiritual dele continua, e ele vai ficar doente de novo. E vai chegar uma hora que mesmo com o remédio não vai adiantar, né? Então, quando a gente tiver uma visão mais plural das pessoas, as coisas vão começar a funcionar melhor. Então, no paradigma materialista, o que a gente estava focado em quê? Na matéria. O paradigma materialista fala assim, não existe espírito. Não fala. Ele fala assim, vamos estudar a matéria. Ponto. Só isso. Ele nunca negou. Quem nega são os cientistas, não o paradigma. O paradigma, e ele está se esgotando, o paradigma materialista. Por que eu digo isso? Porque tem muitas perguntas que ele não consegue responder. Vou fazer uma pergunta clássica. Uma das coisas mais conhecidas da medicina, efeito placebo. Pede para o materialista explicar. Não consegue. Ele fala, mas isso é placebo. O cara acredita que ele melhorou, ele produz o hormônio, a substância que ele não produzia antes, e você acha que é só o placebo? A mente dele mandou o cérebro dele produzir o hormônio e você acha que é só isso? É a prova cabal de que não é o corpo que determina a alma, é a alma que determina o corpo. É claro que o corpo influencia a alma, porque, como diz André Luiz, encarnados, nada é 100% físico e nada é 100% espiritual. Porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo e um influencia o outro. Todo mundo que quer jogar só para um lado, eu já ouvi isso. Não, depressão é doença da alma. Não adianta tomar remédio, vem aqui no centro que a gente vai resolver. Isso é falta de fé. Facinho, né? Deixa ele ficar deprimido para ele ver se é fácil desse jeito, né? Não é tão fácil assim. E o médico vai lá e fala assim, isso é tudo bobagem. Não precisa nada disso. Vem aqui que eu te dou um remédio, você vai ficar bom. Também não vai dar certo. Você tem que fazer as duas coisas. Você tem que ir atrás das duas coisas. E aí sim você vai encontrar um resultado melhor, né? E aí, como eu estou focado só na questão biológica, eu ignoro a transdimensionalidade do ser, né? Eu não consigo ver os outros aspectos que estão envolvidos na situação. E a cura funciona como algo que o médico vai dar para você. É a terceirização da responsabilidade, né? Eu vou tocar num assunto meio polêmico aqui, mas eu preciso tocar porque faz parte da minha consciência, né? Eu, apesar de ser cirurgião do aparelho digestivo, nunca fiz cirurgia bariátrica. Por quê? Porque eu não acredito. Não acredito. É assim, o paciente vai lá, ele tem um problema emocional, ele tem um problema cultural, ele tem um problema hormonal, ele tem um problema psicológico, mas se tem uma coisa que funciona direitinho nele, é o estômago dele. Eu nunca fiz endoscopia num paciente obeso com estômago ruim. Se ele tivesse uma gastritezinha, pelo menos, ele já não comia o que ele come. E aí, o que eu vou fazer como médico para ele? Eu vou lá e arrumo um problema para ele no estômago. Vocês conhecem a história do bode? Tinha uma dona de uma pensão no interior, e a pensão bem humilde, e queimou a resistência do chuveiro. E o pessoal começou a reclamar. O chuveiro está com água fria. Ô dona, assim não vai dar. Você quer reclama. Ela não tinha dinheiro para consertar o chuveiro, mas ela tinha um bode que ficava no quintal. Ela amarrou o bode na sala. Aí o bode começou a fazer as necessidades na sala, mordia um, mordia o outro, ficava fazendo barulho. Aí o pessoal, esse bode, não sei o que. Ela tirou o bode e ficou todo mundo feliz. Entendeu? Quando você faz a cirurgia bariátrica, você está dando um bode, para pôr um bode na sala do paciente. E aí ele vai parar de comer porque ele não consegue comer. E olha, faz preparo, vai na psicóloga, aí depois, doutor, eu não consigo comer. Eu como um pedacinho assim, eu vomito.
Pois é, meu filho. Foi por isso que te operaram. Não é? Eu falo, tem uma cirurgia mais simples e prática, que é dar uns pontos na boca. Deixa só um cantinho assim. Vai funcionar igual. E se não der certo, você corta os pontos, ele volta. E além de tudo, ainda não abre a boca para reclamar. Né? Não vai conseguir, só com canudinho. Desculpa, isso daí não é muito cristão que eu estou falando. Mas eu estou usando um exemplo de como nós fazemos... Isso, eu usei o exemplo da obesidade, mas a gente faz isso, cada um de nós faz isso em algum lugar da nossa vida. A gente se vitimiza quando a solução está na nossa mão. E a gente quer que alguém venha e traga uma solução mágica que tire todos os problemas da nossa vida. E o materialismo, ele incentiva isso. Ele incentiva isso. Eu não sou médico, eu não sei nada. O outro sabe. Tem alguma coisa quebrada em mim? Ele que conserte. Não é? Doutor, estou com refluxo. O senhor faz uma cirurgia para mim, me dá um remédio? Tá, eu dou, mas você tem que parar de tomar Coca-Cola. Ah, Coca-Cola? Doutor. E o café? Ah, o café, eu gosto do café. E fritura, mas doutor, o bom da vida é comer uma friturinha. Ó, você não pode comer e deitar, tá bom? À noite você tem que comer umas 2 horas antes da hora de você deitar. Mas doutor, eu chego tarde do trabalho com fome, como é que eu vou fazer? Eu falei assim, fica com o seu refluxo. Fica com ele. Eu não estou querendo que você tire o seu. Você que veio aqui atrás de mim para resolver o problema do refluxo. Entende como é que é? Vocês sabem como é que é, porque a gente faz isso. A gente faz isso. Ele fala, esse médico não é bom, não. Esse remédio dele não funcionou. O remédio dele? O remédio é meu. Você que comprou, você que toma, e eu que sou o dono do remédio? Não sou, não. Não sou, não. Então, esse é um grande problema. Porque a gente já é folgado. E aí a gente vai lá e pega um paradigma que incentiva a gente a ser assim. Alguém vai consertar. Né? Não conserta, gente, não conserta, não tem jeito, tá? Não tem milagre. E aí, quando a gente vem com uma forma diferente de pensar, eu estava falando sobre isso com a Fernanda ontem, quando eu cheguei e fiz o meu curso de medicina, e eu fui fazer a minha residência de cirurgia, era uma época que cirurgião era um cara, tinha um cirurgião lá do hospital lá, que ele entrava no centro cirúrgico de óculos escuro. A gente falava que o brilho dele era tão intenso que ele precisava do óculos para não ficar cego. Porque o cara, ele se achava Deus, né? E eu, nessa época de cirurgião que jogava a pinça na parede, que xingava a enfermeira, o meu chefe era um cara que se emocionava com a dor do doente. Tanto que ele tinha um apelido na escola, o pessoal chamava ele de Chorão. E o que parecia pejorativo era o que vai fazer eu admirar ele. Porque ele tinha a coragem de demonstrar envolvimento e a compaixão dele com os pacientes. E ele me ensinou muita coisa legal. Ele falava assim, Décio, quando você chegar perto do paciente, que ele estiver deitado na cama, primeira coisa, você olha no olho dele. Nunca cumprimente um paciente sem olhar no olho dele. Que a hora que você fizer isso, você está dizendo, eu cheguei, estou aqui para você. E como você tem autoridade para medir o pulso, você aproveita e pega no pulso do paciente. Mas não precisa contar a pulsação, não. Mas o seu contato físico com o contato do braço do paciente vai dizer para ele, estou aqui para você, não tenho medo nem nojo de você. Eu gosto de você, estou aqui para você. E a partir daí, eu sempre repeti virou um hábito, eu sempre repeti essa rotina. Né? Na hora de atender o paciente no consultório, sempre levante e vai receber o paciente na porta. É falta de educação, chegar à visita e você ficar sentado no sofá. Levanta. E a primeira coisa, olha no olho e dá a mão. Agora, essa época da pandemia era ridículo, né? Ia dar a mão, ficava o soquinho, mostrava o cotovelo. Não tem problema, contato, vamos lá. Cotovelo, soquinho, o que você preferir. Mas eu vou estabelecer uma linha de comunicação com você. Senão, não adianta nada você vir aqui. Não é? Então, ele era um cara que estava na minha frente, que estava me mostrando uma opção. Né? Eu gosto dessa foto porque assim, por que o gurizinho está com as 2 mãos para trás e cabeça baixa? Porque os 2 da frente também estão. Ele não faz a menor ideia do que está acontecendo, mas ele está imitando. A gente imita as pessoas,
Né? Tinha uma época que se falava assim, o filho anda igual ao pai, fala igual ao pai, tem o mesmo jeito do pai, é genético. Não é. Porque filho adotado também faz isso. Porque ele anda do jeito do pai, por quê? Porque ele imita o pai para andar. Ele fala do mesmo jeito que o pai, porque ele imita o pai. Porque o pai é o modelo dele. E se você for um modelo ruim, a chance dele repetir também é igual. Então, hoje, usando o exemplo do professor Amaury, e dentro do paradigma médico espírita que a gente está trabalhando, a gente quer ser uma opção para esses alunos que estão vindo agora, eles saberem que eu não preciso ser seco, malcriado, distante, nada disso. Que eu preciso olhar para o meu paciente como uma pessoa e não apenas como uma máquina. Que a minha medicina vai ser muito melhor se eu fizer isso. E às vezes alguém pergunta assim, o que o médico espírita faz de diferente? Prescreve diferente? Faz cirurgia espiritual? Não. Não, a gente faz consulta terapêutica. Consulta terapêutica é assim, deixa o paciente falar. Né? Presta atenção no paciente, mostre interesse por ele. Seja atento, esteja atento à dor alheia. É para isso que a gente está lá. Não é? E isso faz a diferença. E eu já tive essa prova. Às vezes eu erro o diagnóstico, erro o remédio, o paciente volta, doutor, estou ótimo. Não preciso mais nada. E aí veio o resultado do exame e falei, meu Deus. Pode parar o remédio, não precisa mais tomar esse remédio, né? Porque eu errei o diagnóstico, errei o tratamento, o cara ficou bom. Por que ele ficou bom? Porque ele sentiu firmeza. Porque ele sentiu que ele acreditava naquilo que eu estava falando para ele. Né? É a autoridade de quem conquistou a confiança do outro. Né? Eu estou contando tanta história que eu não sei se vou terminar, mas acho que vale a pena. Quando eu mudei de Santos para Campo Grande, eu tinha um monte de ideias revolucionárias na minha cabeça. Né? E eu fui fazer o meu consultório novo, eu falei, vou colocar todas as minhas ideias em prática. Primeira coisa, nada de mesa. Porque vocês sabem que mesa é sinal de poder, né? Você entra numa repartição pública, quanto maior a mesa, é o cara que manda. Eu fui no consultório de um amigo uma vez, que além da mesa dele ser grande, tinha um calço para ser mais alto, e ele fez a cadeira do paciente mais baixo, que o paciente olhar para ele de baixo para cima, para saber quem é que mandava lá. E ele falou isso para mim. Isso daí é uma coisa implícita. Aí eu tirei a mesa. Aí, coloquei um monte de quadro com flor, uns quadros legais, eu achei que era legal. E como eu não ia fazer nenhum procedimento, eu não precisava ir de branco nem usar avental. Então, eu ia com uma roupa normal. O computador é um distrator, né? Você está conversando com o paciente, você já está com aquela coceirinha de começar a preencher já Aí eu deixei o computador num canto. Eu falei assim, quando o paciente sair, eu vou lá e deixei um bloquinho com uma caneta só para eu anotar alguma coisa que por acaso eu não queira esquecer. E aí eu chamava o paciente, eu entrava, o paciente sentava numa cadeira, eu sentava do lado dele e a gente ia ter uma conversa. E eu tinha lá a minha maca para examinar, tudo direitinho. Beleza. Nossa, eu estava tão orgulhoso do meu consultório. Falei, agora eu vou ser o melhor médico. Aí o paciente entrava e falava assim, cadê sua mesa, doutor? Quebrou? Olhava para a parede, o senhor não tem diploma? Cadê o diploma? O senhor não usa avental, doutor? Onde o senhor formou? O senhor não vai anotar nada, não, que eu estou falando? Aí eu percebi o seguinte, que eu tenho que atender às expectativas dele, não a minha. Aí que eu fiz? Pus a mesa, não uma mesa grande, maior, que não. Pus uma mesa baixinha, pequena, coloquei o computador perto, peguei todos os meus diplomas, enquadrei e pus na parede, não encheu. Aí a minha esposa também é médica, né, cirurgiã pediátrica, eu peguei os dela também. Você consegue ficar uns 5 minutos olhando o diploma na parede. Tem doutorado, mestrado, pós-graduação, especialização, tá tudo lá. Dourado em volta, dourado. E aí eu mandei fazer uns aventais com meu currículo no ombro, né. Mandei bordar todo o hospital bom que eu fui, fica assim. Aí você já cumprimenta o paciente assim, ó, bom dia, não é? Aí o cara entra, ele olha e fala assim, esse cara é bom. Olha quem tem de diploma. Né? Aí você dá atenção, que aí sim, você olha na cara, você dá atenção, você é atencioso. Com as expectativas atendidas, aí a coisa funciona. Então eu descobri
que isso é mais terapêutico do que propriamente o que eu vou prescrever para ele, o que eu vou dar para ele tomar, né? Isso é uma verdade. Isso é que faz a diferença, na minha opinião, né? Às vezes você pega o paciente, eu tinha uma pacientinha lá, a dona Arilda, ela ia no consultório, ela fazia assim, o convênio dela dava direito a uma consulta por mês. Ela ia no começo do mês e fazia o retorno 15 dias depois. Aí ela fazia outra consulta no começo do mês e 15 dias depois. E aí ela chegava e falava assim, pode falar, o que a senhora está sentindo? Ela falou, meu filho, deixa eu pensar. Outro dia eu senti não sei o quê. Aí eu comecei a perceber que ela queria ir lá para bater papo. E ela mesma falou para minha secretária, falou assim, marca eu pro fim para não atrapalhar o doutor. Aí você sabe que teve um dia que ela foi lá e eu acabei a consulta, que não foi uma consulta, a gente ficou batendo papo, ela levava biscoitinho, né? Ela falou assim, doutor, tá escuro, e agora como é que eu vou para casa? Eu falei, nossa, mas a senhora veio como? Não, eu vim andando, eu não moro longe, mas agora tá escuro, como é que faz? Eu falei assim, bom, acabou minhas consultas, só espera um pouquinho, eu vou levar a senhora, né? Aí, tá bom. Aí ela me esperou lá, vamos pegar o meu carro? Não, doutor, é pertinho aqui, mas o senhor puder ir comigo? Eu falei, tá bom. Dei o braço para ela e a gente foi andando. É para onde? É para lá. E andando, e ela, não, porque doutor, bibibi. O consultório estava aqui, né? A clínica, tinha um prédio, tinha outro prédio, já era aqui. No mesmo quarteirão. Ela me deu 2 beijinhos, foi toda feliz. Meu médico me trouxe para casa hoje. Gente, isso não é ótimo? E aí, chegou uma hora que eu acho que ela ia me tratar, não era eu. Porque eu me sentia muito feliz de poder estar lá com ela. Depois ela entrou num quadro de demência, aí ela teve que ser internada, eu fui falar com o filho dela e acabou que ela desencarnou. Mas eu fiz uma amiga, e morreu curada, e ainda me ajudou a curar as minhas mazelas também. Isso que é o diferente que eu acho que precisa oferecer para os novos que estão chegando. Eles não precisam ser secos para ser bom. Aliás, eles não podem ser secos para ser bom. Eles têm que ser amorosos, porque é disso que a gente está falando quando a gente está querendo cuidar das pessoas, né? Eu fico pensando muito nisso, sabe? Qual é a notícia mais importante que a ciência nos deu no último milênio? Vocês fazem ideia? Eu acho que é as respostas que ela não deu e as descobertas que ela não fez. Porque agora o paradigma materialista se esgotou. Quando eu frequentava a escola, minha professora de biologia falava, a genética vai explicar tudo. E a genética não explicou nada. Quer dizer, não explicou nada, exagerei. Explicou coisa pra caramba, mas não chegou onde a gente achou que ia chegar. Os genes não mandam em nada. Gene é um software que está lá no HD da célula, que é o núcleo. A gente achava que o núcleo era o cérebro da célula. Você tira o núcleo, ela fica viva 3 meses. Ali só tem um app. Quem decide qual é o app que vai funcionar ou não? É a nossa consciência, a nossa mente. E aí a gente começa a criar hipóteses para explicar essa interface entre a mente e o corpo, que é a grande pergunta que se faz hoje, né? No momento que a gente já sabe que o placebo está aí e que a gente consegue provar ele, o nocebo também, vocês conhecem o nocebo? O placebo é um efeito positivo, o nocebo é um efeito negativo. Conhece aquela história? O paciente chega lá, não, doutor, eu não tenho nada. Quando você levanta de manhã, está com mau hálito? Tô. E... Quando você escova o dente, espuma a boca? Espuma, doutor. E... Quando você come e passa fome? Passa. E doutor, é grave? E... Acabou, o cara morre. Não é? Morre. Vocês sabem da história do voodoo? Teve um engenheiro inglês que foi morar no Haiti. E ele recebeu um engenheiro haitiano. Lá eles têm voodoo, eles levam a sério. E aí a esposa dele fez uma galinha de jantar. Quando o engenheiro haitiano viu que era galinha, falou assim, essa galinha não é preta não, né? Aí ele falou assim, por quê? Porque se comer galinha preta, morre. Ele falou, meu, você é engenheiro, você é um cara culto, como é que você vem falar uma bobagem dessa pra mim? Não, você desculpa, mas se for galinha preta, eu não vou comer. Aí ele falou, não, esquenta a cabeça, não é preta não, a galinha. E comeu e tal. Eles fizeram amizade, 15 anos depois, começaram a discutir sobre essa questão da religião. E aí o engenheiro inglês falou pro haitiano, você quer ver como isso é mentira? Quando você comeu lá em casa, quando eu cheguei aqui, a galinha era preta e você não morreu. O cara ficou assustado, tal, 2 dias depois o cara tinha morrido. Efeito nocebo.
Vocês estão rindo, mas é verdade. Então, se você quer ser feliz, se convença disso e você será. Se quer ser saudável, se convença disso e você será. Mas se você quiser ser bem miserável e ter uma vida ruim, também você consegue. Né? Porque quem manda nas suas células é você. Né? Então, essas escolhas que essas notícias que a ciência não trouxe, abriram as lacunas para a gente começar a estudar o espírito. Essas dúvidas que não cabem mais perguntas, que não tem mais hipóteses a serem formuladas a partir desse paradigma materialista, é que abriu o espaço para o novo paradigma. Tá? Então, o paradigma materialista, ele não rejeita, apenas ignora, né? Eu trouxe a capa desse disco, eu sou fã do Supertramp, e o cara tá lá como se estivesse numa praia maravilhosa, num ambiente todo poluído. Então, assim, o paradigma, ele ignora o resto, né? Ele tá preocupado apenas com a matéria, tá? E o paradigma espiritualista, que é como a gente chama, o ser humano é mais do que o seu corpo biológico, traz uma versão integral, introduz questões filosóficas e morais como fator de saúde e doença. Quem fazia isso? Vou fazer uma prova no final da palestra. Hipócrates fazia isso. Gente, antes de Cristo, não é? Aí, nós estamos voltando para trás. A evolução do conhecimento humano se dá em espiral. Quando você fecha um ciclo de 360, você acha que você está voltando, só que você está um andar acima. Nós estamos fechando um ciclo, nós estamos um andar para cima, ou mais de um andar para cima do que o Hipócrates tinha para oferecer para a gente. O foco central da atenção é a pessoa e não a doença, até porque o que a gente quer é que a pessoa seja saudável, e saúde é a perfeita harmonia da alma, né? E aí eu vou reformular o conceito de cura, porque a cura não vai ser eu reverter o processo patológico físico. Sim, isso também, óbvio, mas não é só isso, essa não é a questão única ou a questão central, tá? Porque a doença biológica pode ser a cura para o espírito. Esse manifesto, esse é um editorial que foi publicado na Explorer de setembro e outubro de 2014. Eu acho esse artigo um marco na evolução da ciência humana, né? Em que eles chamam esse novo paradigma de paradigma pós-materialista. Não precisa chamar de espiritualista, é pós-materialista. Eu apoio, tanto que depois que eles abriram na Open Science, eles abriram espaço para quem quisesse assinar o manifesto. Eu fui lá e assinei, apesar que os caras nem me conhecem, né? Mas eu tenho lá uns 2 artiguinhos publicados, me autorizou e eu fui lá e fiz com prazer, né? Quero que esteja registrado lá que eu apoio. Eu acho que isso daí é um momento muito especial da nossa ciência. E tem... Oi? Está em inglês, tá. Mas não tem em português, né? Não dá para a gente traduzir. Então, Mário Borregar, tem o Larry Dorsey, o Alexander Moreira de Almeida, que é um psiquiatra brasileiro que fez uma coisa fantástica. No Congresso Mundial de Psiquiatria, ele abriu um diálogo com um materialista. Ele, espiritualista, contra o materialista. E eles abriram um diálogo público com participação. E ele passou um trator em cima do cara, com tanto referência bibliográfica, evidência científica. Depois desse congresso, eles fundaram o Departamento de Espiritualidade na Associação Mundial de Psiquiatria. Né? Então, assim, não é mais uma questão de opinião, é uma questão de você aceitar as evidências científicas que foram levantadas. Então, eu fiz questão de trazer esse manifesto porque eu acho que é muito importante, é um marco, né? E aí, a gente vai desfragmentar o doente, apesar de eu achar que o nível de especialização da medicina continua, e isso é importante. Então, eu vou no ortopedista. Do quê? Do joelho, do ombro, da coluna. Nós estamos fragmentando. Gente, é muita informação. Não dá para o cara ser o melhor da coluna e o melhor do joelho. Mas isso não significa que ele vai cuidar de joelhos. Porque o joelho não vai pela FedEx lá no consultório dele. Ele abre uma caixa, tem um joelho lá para ele cuidar. Tem uma pessoa que usa aquele joelho. Então, quando ele for cuidar, ele tem que cuidar da pessoa que está com o joelho com problemas. Isso vale para todas as especialidades, tá? É parar de desfragmentar o doente. E eu vou cuidar da pessoa,
não da doença. O meu foco de atenção é a pessoa, né? Eu não trato gastrites, eu trato pessoas, né? Valorização dos aspectos morais, pensando em Hipócrates, e dos aspectos espirituais, porque são esses que dão significado para a vida. E é em cima disso que eu posso trabalhar para conseguir que o paciente entre em harmonia. Ah, Décio, então você fica convencendo todo mundo a ser espírita? Mas de jeito nenhum. Eu exploro as crenças do meu paciente. Vou estruturar um diagnóstico sobre a espiritualidade dele. E vou pensar os recursos que ele tem e que eu vou usar a favor dele, tá? Eu tenho um filho que é ateu, e eu falo que ele tem espiritualidade, ele fica bravo comigo, mas ele tem. Porque a espiritualidade faz parte do ser humano. Espiritualidade é noção de transcendência, é de significado de vida. Então, mesmo que você ache que depois que você morrer acaba tudo, alguma coisa te faz se levantar da cama de manhã cedo. Alguma coisa faz que você tenha entusiasmo para o seu trabalho ou para a sua vida. Isso daí é a espiritualidade. É mais rasa, mais limitada, mais difícil de tratar, mas é verdadeira. Dá para fazer isso daí, tá bom? Então, aplicação na prática dos conceitos da OMS e mais ainda do que isso. Para isso, eu vou ter que me espiritualizar. Eu, como terapeuta, como médico, psicólogo, eu vou ter que espiritualizar a mim mesmo. E não significa que eu tenho que adotar uma religião, mas significa que eu tenho que estudar o assunto. Eu tenho que entender como isso influencia as pessoas. E para eu fazer isso, eu tenho que aceitar a noção intrínseca da existência de Deus, mesmo que eu não use esse nome. Mesmo que eu não use esse nome. Afastar os dogmas religiosos, que é o grande problema, né, que a ciência e a religião, elas tiveram um divórcio litigioso, né, porque a religião não deixava a ciência evoluir, e agora está acontecendo o contrário, né, a ciência não quer saber da religião. A religião em si, como instituição, eu acho que talvez não seja tão fundamental na questão científica. É para as pessoas, mas na questão científica não. Mas se a ciência não englobar o conceito de espiritualidade, as coisas não vão andar. Não vão andar. E englobando, vão passar a respeitar a religião das pessoas. Que a religião ela vai muito além da questão de crença. Ela tem a questão cultural, ela tem a questão afetiva, não é? Aquilo que os teus pais te ensinaram, os teus avós te ensinaram, não é uma coisa simples. E não é ruim, desde que você afaste os dogmas. Afaste os dogmas, né? Racionalizar a fé com o exercício da lógica e unir a ciência com a espiritualidade, porque a verdade ela é indissolúvel e não importa se eu estou atrás da ciência, da religião ou da filosofia. Se eu vou chegar na verdade, é um caminho, os caminhos vão se encontrar em algum momento. E o Espiritismo já reuniu esses três caminhos. Tem muito espírita que não percebeu isso ainda. Ah, eu sou espírita, mas eu não gosto dessa parte da ciência. Eu só gosto da parte da religião. Pô, mas não dá, né? Para você sentar num banquinho de 3 pés só com 2 pés. Você vai cair, né? Não tem jeito. Os 3 fazem um só, tá? E esse é o novo paradigma, o paradigma pós-materialista, que vai trazer novas possibilidades de estudo e que a gente vai poder abrir novas hipóteses para serem estudadas. Será que são paradoxos? Uma formação técnica versus uma formação humanística? A tecnologia versus a humanização? Ou a ciência versus a espiritualidade? Não são paradoxos, elas não são excludentes, elas são complementares. E isso é uma coisa que traz uma realização profissional muito grande quando você descobre. Porque você começa a se sentir inteiro. Antes era assim, eu acreditava em Deus, mas quando eu entrava lá no hospital, eu tinha que ser o médico ateu. Mas eu não sou médico ateu. Eu acredito em Deus. Então por que eu não posso ser um médico competente que acredita em Deus? Não é? Essa fragmentação que a gente fez na hora de olhar o paciente, ela acabou fragmentando a gente também. E eu preciso mudar isso daí. Né? E não é muito difícil. Por isso que eu repito, definição espiritualista de saúde, a mais perfeita que eu conheço. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Se você estiver bem com você, se você
Você e Deus lá, porque a Madre Teresa de Calcutá que dizia, nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e Deus. Se você estiver em paz com Deus, você está em paz com você mesmo, todo o resto pode estar tendo um cataclisma, pode ser o Armagedon, você está de boa, porque você está em equilíbrio e você é saudável, tá? Essa é a relação de causa e efeito. A alma, como princípio inteligente, acaba gerando a estrutura do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, de matéria quintessenciada, e que acaba trazendo, quando satura o sinal, acaba trazendo para as células uma mensagem de saúde ou de doença, placebo ou nocebo, né? E que vai trazer efeitos metabólicos, fisiológicos e até anatômicos, né? E a etiopatogenia, né? O que é etiopatogenia? Etio é causa, patos, doença, gênesis, origem. Qual é a causa da origem dessa doença, né? Qual é a etiopatogenia? Está na alma. Mesmo quando o estímulo vem de fora para dentro, o sinal patogênico vem de dentro para fora. Então, eu sempre digo isso para os meus alunos. Não dá para você ficar doente sem dois fatores, o predisponente e o desencadeante. Se você tem o predisponente e não tem o desencadeante, você não adoece. Se você tem o desencadeante e não tem o predisponente, você não adoece. Você precisa dos dois, né? A gente é muito bom em fabricar eles. Quando a gente não consegue, a gente dá um jeitinho. Você vai fumar, você vai beber, mas assim, a alma, ela acaba tendo que perceber esse sinal e definir a resposta. E aí sim, a resposta pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, se eu mandar comandos harmônicos, se eu estiver em paz, se eu gerar ordem e sintonia, eu vou ser saudável. E se o contrário, eu mandar comandos desarmônicos, se eu estiver agitado, estressado, desorganizado, eu vou gerar disfunção, desajuste, e aí eu vou ter a doença, ou então, se não for a doença física, um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psicológico. E aí, quem faz essa comunicação são os sentimentos e as ideias que são originadas lá no princípio inteligente, né? E eles emitidos, esses sentimentos e as ideias, criados pela alma, eles vão gerar os pensamentos no nosso perispírito, a partir do nosso corpo mental. Esses pensamentos são materiais, é como uma onda eletromagnética, só que ela vibra numa frequência maior que os 300 mil km por segundo. Então essa é uma parte ainda não aceita pela física, mas que a gente está levando como hipótese verdadeira. E aí esses pensamentos, eles vão acabar atingindo a gente na nossa saúde ou na nossa doença. Eles vão ser salutogênicos ou eles vão ser patogênicos. Depende daquilo que a gente pensa, né? Depende da frequência de onda do pensamento que a gente emitiu. Se for um pensamento de amor, de paz, de energia, você vai se harmonizar enquanto você está sentindo. Se você estiver com raiva, com inveja, bravo, você desarmoniza. E aí você gera uma psicosfera idêntica, na mesma frequência. E aí quem estiver do teu lado vai ficar com a opção: eu comungo das ideias dele ou não, né? Eu entro na frequência de onda dele ou não. Eu vou dançar a música que ele está propondo ou não. Eu vou dançar a minha música, vou ter a minha frequência de onda. E aí que, se você estiver bem consigo mesmo, você deixa de se influenciar tanto pelo que está acontecendo ao redor. E quando você fizer isso, você vai passar a influenciar os outros de forma positiva, né? Porque a luz sempre afasta a escuridão, mas a escuridão não consegue suprimir a luz. Porque a escuridão não é algo, é a ausência de algo, é a ausência da luz. Como o mal é a ausência do bem, né? E esses pensamentos, eles vão acabar gerando efeitos físicos. Todo mundo sabe disso, né? Quando a gente era adolescente, eu tinha uma menina que eu era apaixonadão por ela. Aí eu consegui namorar com ela. Nossa, eu tava feliz pra caramba, eu tava me achando o próprio Brad Pitt, né? E aí ela veio fazer um intercâmbio de 9 meses aqui nos Estados Unidos. Aí dançou, né? Ela pegou um americano aqui, eu fiquei lá com a minha dor de cotovelo. E aí terminou, tudo bem. Aí no dia do meu aniversário fizeram uma festa surpresa, entrou os meus amigos, todo mundo. Quem era a última pessoa que estava lá para entrar? A de Itacuja.
Eu quase infartei, acho que eu não infartei porque eu tinha 20 anos, sei lá quantos anos eu tinha, meu coração estava bom. Mas que ele veio na boca, veio. Não é? Como é que o meu coração aumentou a frequência cardíaca? Com certeza a minha pressão arterial aumentou. Quem que gerou isso? Eu comecei a respirar, estava ofegante, eu devo ter suado frio, não lembro mais, porque a única coisa que eu lembro era dela parada na minha frente, né? Provavelmente eu parei de produzir ácido gástrico e depois eu aumentei a produção. E é nessa hora que eu tive azia, dor de estômago, né? Na hora, eu fiquei em estado de alerta, peristaltismo 0, meu intestino trava, para. Depois, quando tem o rebote da acetilcolina, aí aumenta a frequência, eu faço cólica, tive que correr no banheiro, não é? E tudo isso foi provocado pelo quê? Pelo meu pensamento, pelos meus sentimentos, pelas minhas ideias. Né? Depois eu dei uma bronca na minha mãe, nunca mais faça isso comigo, nesse tipo de surpresa. E isso daí gera alteração de neurotransmissor e mexe com a imunidade. As pessoas felizes, lembra da minha avó, a dona Nair? Ela falava, essa menina está triste, vai ficar doente. Né? E se eu for uma pessoa de bom humor e feliz, a minha chance de adoecer é menor. E quando eu adoecer, eu vou ficar menos tempo doente. Tá? Então, o fator entrópico, vocês sabem o que é entropia? O grau de desordem de um sistema. Grau de desordem. O fator entrópico é que é o gerador de doenças. E qual é o fator anentrópico? O fator que anula a entropia? É o amor. E aí que entra a grande sacada. Não existe mal, existe ausência de bem. E o amor, ele é absoluto. Qual é o contrário do amor? Não existe. É o desamor. Desamor é falta de. Não tem contrário. Não tem contrário. É igual felicidade. Qual é o contrário de felicidade? Infelicidade. Infelicidade é falta de felicidade. Alegria tem contrário. Tristeza. Mas alegria, o que é? Qual a diferença entre alegria e felicidade? Eu posso estar triste e ser feliz. A felicidade é que faz você rir, chacoalha o corpo, solta aquele som horrível, esquisito. Então, ninguém ri bonito, né? Vocês repararam isso? Quando você chora, faz aquela cara feia, sai água do seu olho, é esquisito. Mas é uma reação fisiológica intensa e dura pouco. Daqui a pouco vai embora. Felicidade é uma construção. O Enfield dizia, felicidade não é um lugar para eu chegar, é o caminho que eu uso para chegar em qualquer lugar. Eu escolho agora se eu vou ser feliz ou não. Né? Isso são escolhas diárias, escolhas de agora. Se eu me ausentar da orientação divina, se eu me desviar da lei, da força criadora, que é o amor, eu vou ter entropia. E aí, não é harmonia, não é equilíbrio, que é a saúde, eu vou deixar de estar saudável. O amor afasta a entropia, portanto, ele é organizador. Tá? E é isso que a gente tem que ir atrás. Mas que amor? Eu amo o meu carro, eu amo essa bolsa, eu amo esse vestido. Não, não é disso que a gente está falando. Né? A gente está falando de um amor solidário, de um amor incondicional, que é uma coisa difícil, né? Pra gente, pelo menos por enquanto. O amor como fonte geradora de vida, o amor como um fator de entropia negativa. Eu trouxe algumas das figuras que deram exemplos pra gente do que é amor de verdade. Né? Algumas das pessoas que passaram a vida deles mostrando pra gente o que é realmente você saber amar. O dia que a gente chegar lá, a gente nem precisa mais encarnar. Porque o dia que a gente aprender a amar incondicionalmente, nós vamos passar de seres hominais para seres crísticos. E aí a gente sai das 10 dimensões e a gente vai para o mundo sem matéria. A gente não precisa mais encarnar. Né? Como Jesus, por exemplo. Tá? Aí a gente vai ter que vir depois para tentar ajudar, né, o pessoal que ficou aqui por baixo, né? Eu tenho uma coisa que eu penso nisso, eu não sei se é verdade, se é ilusão da minha cabeça, mas às vezes eu olho pro meu cachorrinho, pro Nick, o Nick é meu parceirão. Tenho outro cachorrinho, o Pepe, eu tenho uma gata lá, que é terrorista, que eu não gosto muito dela, mas assim, o Nick é parceirão. Às vezes eu olho pro Nick, ele tá olhando pra minha cara assim, ele já tá meio velhinho, com catarata, né? Eu falo assim, cara, um dia eu vou ser seu anjo da guarda ainda. Né? Quando ele for um ser hominal, eu gosto tanto dele que eu acho que o amor ele vincula as almas. Eu fico pensando, um dia eu ainda vou ser o anjo da guarda desse cara.
né? E isso me agrada, me faz um bem danado, né? Porque o meu anjo da guarda, eu posso ter sido pet dele na outra vida, não sei, né? Mas isso mostra uma continuidade, mostra uma uniformidade de direitos, de deveres, de possibilidades, de capacidades. E eu acho que um Deus infinitamente bom e justo vai gerar isso, né? Por isso que eu acredito nesse amor aí. Qualquer hora a gente vai estar passando, né? E tem o Ministério da Saúde adverte, o tabaco faz mal à saúde, não tem? Aí um dia vai ter um outdoor assim, amar faz bem à saúde, né? Em vez da gente ficar falando mal do vizinho, vamos tentar gostar. E o papel do terapeuta é auxiliar, conduzir o paciente à cura se possível, porque assim, eu não acredito que eu cure ninguém. O máximo que eu consigo fazer é me curar. Agora eu, como médico, eu vou tentar ajudar o paciente a encontrar a cura dele. Porque Jesus não curava. Quando tinha os milagres, o que ele falava? A tua fé te curou. Pô, se ele, que é o médico, não curou ninguém, eu vou chegar e falar assim, ainda bem que você me encontrou, eu te curei, hein? Mentira. Se você fizer tudo certinho, ele acha essa possibilidade. E aí quem se cura é ele, né? Agir em todos os níveis do ser transdimensional. Eu não preciso ser psicólogo, filósofo, eu gostaria, que nem o peixinho, mas eu não sou. Mas eu posso dar essa atenção e posso encaminhar o meu paciente para a terapia quando ele precisar disso, tá? E isso valida as chamadas terapêuticas energéticas ou alternativas, eu não gosto dessa palavra, são complementares. A alternativa é ou uma ou outra, são complementares. Eu vou agir em todas as dimensões, eu vou ter estratégias que vão auxiliar o meu paciente em todo o processo, em todas as dimensões dele, e aí eu aumento a eficácia do que eu estou fazendo, tá? São as terapias complementares. A medicina também é complementar, porque eu estou tratando uma das dimensões, que é a biológica, tá? Eu trouxe alguns exemplos. A homeopatia, tem muita gente que fala mal, diz que a homeopatia não tem validação científica, né? A homeopatia, ela tem uma maneira de ser, né? O homeopata, ele não trata, por exemplo, se eu tiver um paciente com pneumonia, eu vejo pneumonia pneumocócica, penicilina. Então, todo paciente com pneumonia pneumocócica, eu dou penicilina. O homeopata, ele trata a pessoa. Ele não trata a pneumonia, então ele vai dar um remédio para cada paciente com a mesma pneumonia. Não dá para eu fazer uma metodologia científica que eu uso para a alopatia, para medir a homeopatia. Mas eu trouxe o exemplo da Exalc, da USP, que é a Escola Superior de Agronomia lá de São Paulo. Eles têm uma lavoura de homeopatia e a lavoura vai muito bem, obrigado. Né? Isso é placebo. Eu jogo a homeopatia na plantinha, falo assim pro parasita, te matar com esse negócio aqui, hein? E ele fala, vai embora. Não é isso, né? Quando a gente faz com planta, com bicho, a gente percebe como, além da questão emocional e mental, tem uma questão vibracional, né? Que não está só na homeopatia, está na acupuntura também, está na imposição de mãos, eu coloquei porque o passe é uma terapia dessas, tem o hands-on, tem o jorei, tem o reiki, né? E eu trouxe algumas pesquisas que eu considero legais, que falam sobre isso. A prece, que ainda é bem polêmica, porque vamos combinar, como é difícil medir prece, né? Dá para medir prece? Tem um trabalho que o Dr. Harold Kenen acompanhou, que ele pegou uma UTI com pacientes graves, dividiu em dois, pegou um grupo de oração e orou para esse grupo, e não orou para o outro. Bom, tá, vamos fazer isso? Vamos. Esse grupo vai ter mais fé para orar com esse paciente do que a mãe, o irmão, o tio. Quem garante que o outro grupo não tem gente rezando também? Já é um problema, né? Bom, você sabe qual foi o resultado? Os pacientes eram muito graves, o pessoal que fez a prece morreu antes. Aí o resultado era assim, por favor, não reze por mim. Se rezar, eu vou embora antes, né? Mas é assim, morreu curado? Se morreu curado, foi bom. Quanto paciente que tinha ali, que a gente brincava, né? Essas brincadeiras de médico não tem muita graça, mas assim, tá só faltando um otorrino, porque Jesus está chamando, ele não está ouvindo, né? É aquele paciente que está ali, não vai. Eu tinha um sócio lá em Santos, que uma hora a gente resolveu pegar esses pacientes e falar assim, escuta, vamos dar alta para esses pacientes. Aí a gente ia, o paciente às vezes em coma, a gente falava, olha, a gente já conversou com a sua família,
tá tudo certo, seu corpo não tem mais jeito, olha, presta atenção, deve ter alguém do teu lado para te orientar, você vai encontrar uma paz que você não está tendo agora, fique em paz, fica tranquilo, a gente está conversando com a sua família, eles vão sentir falta, mas não tem jeito. Bati um papinho com o cara em coma lá, a enfermeira achava que a gente estava surtando, eu e ele. E a gente parou de fazer isso, você sabe por quê? Todos desencarnavam. Em menos de 24 horas, a gente assustou. Falei, eutanásia espiritual. Por quê? Porque o paciente às vezes está se agarrando naquela coisa, né? E a família também. Tem a melhora da morte, né? Às vezes o paciente dá uma melhorada para o pessoal ir para casa tomar um banho e ele poder desencarnar. Porque quem está segurando é a família. Então tem todos esses aspectos que a gente está começando a vislumbrar agora, né? E eu acho que a gente precisa abordar essa questão mesmo, de qualquer jeito. E a prece faz parte disso daí. Esse trabalho é um trabalho que eu acho um dos mais importantes em Reiki. É uma tese de mestrado de 2003, do Dr. Ricardo Monesi. Ele fez em Camundongo o Reiki. E teve um resultado fantástico. Fantástico. A orientadora dele só aceitou orientar para provar que não funcionava. Quando ela viu que funcionava, ela começou a colocar mais exigência, mais, até que não teve jeito, teve que publicar. E foi um benefício para a tese dele, porque ficou incontestável, né? E com Camundongo, que afasta um monte de variáveis, né, quando você vai tratar pacientes. A tese de doutorado dele foi com pacientes geriátricos, também com Reiki, teve um resultado muito legal. De Jorei, tem esse trabalho que foi publicado numa revista de farmacologia, com o Thomas Navarro, que é um colega lá da Escola Paulista, ele também trabalha com a gente lá na clínica em Campo Grande, e ele fez um trabalho sobre refluxo e o uso do Jorei com resposta bem positiva no refluxo. Mas tem que parar de dormir com o estômago cheio e parar de tomar café também, senão não adianta. A prece, o Dr. Harold Canning, tem vários trabalhos e estudos falando sobre esse assunto. A prece, por você mesmo, já está provado que funciona. A prece intercessória ainda não está provado, porque os resultados são muito discrepantes. Por causa disso que eu falei para vocês, como é que eu vou medir o número de vezes que eu falo, quantas vezes eu faço a prece, meio complicado. Eu tentei fazer isso com um peixinho, com lebiste. Só que eu cometi um erro, eu falei para o técnico do laboratório que eu estava fazendo. Só que eu coloquei um aquário amarelo e um aquário azul. Era a mesma água, ficava circulando. Eu coloquei um casal de lebiste em cada aquário e ia medir a taxa de fertilização, de nascimento, de crescimento e coloração dos filhotes. E ele fez tudo, só que era o aquário amarelo e o azul. Era para dar a prece para o azul. E eu separei o grupo de prece no centro e acabou que eles não fizeram a prece. Mas o Guilherme, que era o menino que cuidava dos peixinhos, colocou na cabeça que era o amarelo que tinha prece. E ele começou a ter um carinho especial pelo casalzinho do aquário amarelo. E o dia que eu passei lá, o aquário amarelo estava chapado de filhote e o outro azul tinha uns pouquinhos. Ele falou, é aqui que estão rezando, né? Não é aqui que estão rezando. Quer dizer, então teve a interferência dele sobre a... Então vocês veem como é difícil, até com peixinho, né? Mas a gente pode fazer isso com planta, tem um caminho todo legal para a gente estudar a prece, tá? E eu acho que o Dr. Canning deu uma contribuição muito importante para essa relação entre saúde e doença, que ele demonstrou a importância da espiritualidade na saúde humana, ele estimulou o desenvolvimento de práticas mais humanas, né? Ele é da Universidade de Duke, aqui nos Estados Unidos, é um cara que tem uma artrite reumatoide, ele dá palestra sentado, ele anda de cadeira de rodas, está sempre de bom humor também, está sempre bem, né? É católico. E esse avanço, né, na visão do paciente como ser integral. Então, eu acho que isso é só o começo da história, né? Como a espiritualidade modifica a saúde. Eu como professor de fisiologia, eu quero saber qual é o movimento fisiológico, quais são as estruturas, os neurotransmissores, as moléculas intracelulares, onde é que está o mecanismo que faz com que o que eu sinto chegue lá na minha célula, aumente ou diminua a produção dos meus hormônios, né? Como é que eu posso fazer um diagnóstico mais bem feito do meu paciente?
Porque às vezes eu estou vendo o que ele está me falando, mas eu não estou vendo o que está acontecendo na vida dele. Tem todo um aspecto espiritual que está envolvido ali que nem sempre eu consigo abordar. É possível ajudar quem não tem fé? Eu sei que é, né, em termos de prece. Mas assim, se o paciente não quer parar de fumar, não tem jeito. Se o paciente não quer parar de comer, não tem jeito. Se o paciente não quer parar de tomar álcool, não tem jeito. Né? Tem paciente que você dá o remédio, ele não toma, ele fala que toma e joga fora. Né? Então, assim, ele que tem que querer, a cura é produto dele, não é meu. Então, ele sempre vai ter essa primazia. Mas até onde eu posso ir? O que eu posso fazer por ele? Né? Quais são os tratamentos complementares que são eficientes? Porque tem um monte de coisa por aí, né? Dá 3 pulinhos e cospe para trás que melhora. Eu acho que não vai funcionar, eu acho. Apesar que se você acreditar, funciona. Né? Mas quais são as terapêuticas que realmente têm uma influência vibracional e que vão ajudar? Né? Que eu posso colocar isso no sistema de saúde, por exemplo. E uma das coisas que eu procuro trabalhar, né? Como eu tenho a oportunidade de ser professor na Faculdade de Medicina, desde que eu saí da residência eu faço isso, eu estou sempre tentando dar para os meus alunos aquilo que o professor Amaury deu para mim. Eu estou sempre tentando mostrar para eles que tem um caminho diferente daquele caminho fechado, né? Seco, vazio, estéril, frio, e que esse outro caminho é um caminho melhor para mim e para o meu paciente. Tá? E eu quero terminar com essa frase, com esse texto do Huberto Roden. Huberto Roden era um filósofo brasileiro, ele fala mal do espiritismo, viu, gente? Então, assim, se você for ler sobre ele, vai chegar uma hora que vai dar raiva, assim. Mas o cara era muito bom. E agora que ele desencarnou, ele já sabe que nós estamos certos, né? Então, vamos lá. E ele recebeu uma carta, quando ele fez o doutorado dele em Ciências Naturais, ele recebeu uma carta de um amigo congratulando ele pela tese. E ele respondeu ao amigo da seguinte maneira, que eu acho muito legal. Meu caro amigo, recebi tuas felicitações. Muito obrigado. Atingi o vértice da pirâmide, dizes. Enchi de 1000 conhecimentos o espírito, é verdade. Cinge-me a fronte o laurel de doutor, sou acadêmico. Entretanto, não me iludo. Quase todo humano saber é crer. Nossa ciência é fé. Creio no testemunho dos historiadores porque não presenciei o que eles referem. Creio na palavra dos químicos e físicos porque admito que não se tenham enganado e nem me queiram enganar. Creio na autoridade dos matemáticos e astrônomos porque não sei medir uma só das distâncias e trajetórias siderais. Tenho que crer em quase todas as teses e hipóteses da ciência, porque ultrapassam os horizontes da minha capacidade de compreensão. Tá dando já. Creio até nas coisas mais cotidianas, na matéria e na força que me circundam. Creio em moléculas e átomos, em elétrons e prótons que nunca vi. Creio nas emanações do rádio, nas partículas do hélio, enigmas ultramicroscópicos. Creio no magnetismo e na eletricidade, esses mistérios de cada dia. Creio na gravitação dos corpos sidéreos, cuja natureza ignoro, no princípio vital da planta e do animal que ninguém sabe definir. Creio na própria alma, este mistério dentro do eu. Não te admires, meu amigo, de que eu, formado em ciências naturais, creia piamente em tudo isso. Admira-te antes que haja quem afirme só admitir o que compreende, depois de tantos atos de fé cotidiana. Não me espanta. O que me espanta é que os homens que vivem de atos de crença descreiam de Deus por motivos científicos. Homem, tu que não compreendes o artefato, pretendes compreender o artífice? Que Deus seria esse que em tua inteligência coubesse? Um mar que coubesse numa concha de molusco ainda seria mar? Um universo encerrado em um dedal, que nome mereceria? O infinito, circunscrito pelo finito, seria infinito? Convence-te, ó homem, desta verdade. Só há 2 categorias de seres que estão dispensados de crer:
os da meia-noite e os do meio-dia, as trevas noturnas do irracional e a luz meridiana da divindade, o onisciente e o onisciente. Aquele por incapacidade absoluta e este por absoluta perfeição. O que oscila entre a treva total do onisciente e a luz integral do onisciente deve crer. Deve crer porque a fé se move nesse mundo crepuscular, equidistante do vácuo e da plenitude, da meia-noite e do meio-dia. Eu confesso a vocês que se eu tivesse escrito isso, eu podia já desencarnar em paz, não é? Porque eu acho isso lindo e toda vez que eu leio, eu me arrepio, não é? O que Deus uniu, o homem não separa. Isso não é um casamento. Sentimos a necessidade de viver como seres integrais, a necessidade de viver com coerência, e precisamos então unir o saber com o sentir, a razão com a emoção. Toda a verdade passa por 3 etapas. Primeiro, é ridicularizada. Depois, é violentamente antagonizada. E por último, é aceita universalmente como auto-evidente. Quem disse isso foi Arthur Schopenhauer, né? Já tiraram um sarro da minha cara, já me demitiram da cadeira que eu dava aula na universidade, e agora todo mundo fala disso como se fosse uma verdade auto-evidente. Às vezes, eu da minha insignificância fico meio revoltado, né? Falei, pô, há 25 anos atrás o pessoal me mandou embora porque eu escrevi um livro falando de espiritualidade, né? E agora está todo mundo fazendo isso nos grandes congressos médicos do mundo. Mas que bom, né? Porque nunca foi entre eu e os outros, sempre foi entre eu e Deus. Muito obrigado, viu, gente, pela paciência. Uma coisa.